Olá, vamos dar início à nossa quarta unidade da disciplina Promoção da Saúde e Qualidade de Vida. A nossa carga horária, lembrando, 60 horas aula do curso Secretaria Escolar. Professora Silvia Letícia, a coordenadora Márcia. Essa quarta unidade tem como tema alimentação saudável. O que seria essa alimentação saudável? É aquela alimentação que oferece todos os nutrientes necessários para o corpo humano, promovendo saúde e bem-estar. É a partir dos alimentos que o organismo retira os nutrientes necessários para seu crescimento e desenvolvimento e resistência às doenças. Sendo assim, a adoção de uma alimentação saudável previne o surgimento de doenças e melhora a qualidade de vida. Alimentar-se é um ato nutricional. Envolve a adequação de nutrientes e calorias que nosso organismo necessita. Ou seja, é uma alimentação balanceada que envolve todos os nutrientes que necessitamos. A alimentação é um ato também social. A alimentação está ligada a usos, costumes, condutas, crenças e situações. Essa questão social já envolve toda a história de um povo, né? A escolha dos alimentos é um dos momentos mais fortemente influenciados pelos fatores econômicos e sociais que rodeiam o indivíduo e sua família. O padrão alimentar da população foi mudando ao longo do tempo. Hoje se consome bem mais alimentos calóricos, ricos em gorduras, açúcar, comprometendo assim a saúde das pessoas. A nutrição na promoção da saúde e prevenção de doenças. Nós já sabemos que uma boa alimentação ela ajuda também na prevenção de doenças, né, na saúde, no bem-estar do indivíduo. Não é isso? A nutrição é considerada um fator crítico na promoção da saúde e prevenção das doenças, né? Ter uma boa alimentação é sinônimo de uma vida mais saudável, né? Ou seja, ter uma boa alimentação é sinônimo de uma vida saudável, de uma vida com uma maior qualidade. E a obesidade? Obesidade versus má nutrição, que é outra vertente importante que não podemos deixar de falar. A má nutrição pode trazer consequências tardias no desenvolvimento cognitivo das crianças, por exemplo, na idade escolar, né, no seu rendimento escolar. Uma criança desnutrida tem mais chance de adoecer, de faltar à escola e ficar atrasada em relação à sua turma. Por outro lado, também, a obesidade que aparece na infância, o sobrepeso em crianças e adolescentes representa um desafio para o sistema de saúde. O risco de uma criança obesa desenvolver obesidade na vida adulta é muito maior do que uma criança com gordura corporal normal. Estimativas recentes evidenciam que a criança que tem ambos os pais obesos tem 80% de chance de se tornar obesa. Quando somente um dos pais é obeso, o risco é de 40%. Assim, a presença de obesidade nos pais e em outros membros da família é considerado um forte fator para a obesidade na criança, influenciado pela genética e pelo ambiente familiar e cultural. Passos para uma alimentação saudável. No caso de um adolescente na vida escolar, na idade escolar, ele deve evitar, por exemplo, comer salgadinhos, biscoitos recheados, lanches industrializados, alimentos de preparo instantâneo. Tentar comer mais frutas, verduras, legumes.
5 a 6 refeições por dia, por exemplo, café da manhã, almoço, jantar, lanche entre as refeições. De preferência, lanche saudável, como frutas. Né? E no lanche da escola, sempre inserir lanches saudáveis. Evitar frituras, salgadinhos, refrigerantes, de preferência sucos naturais, frutas, coisas mais saudáveis. E esta criança, esse adolescente, adquirindo esses hábitos nessa idade ainda cedo, ele, com certeza ele se tornará um adulto mais consciente da sua alimentação. Né? E vamos ver algumas dicas, né, de uma alimentação saudável para uma melhor qualidade de vida, assim no geral, para todos nós. Né? Segundo pesquisas, né, por exemplo, o consumo de castanhas, avelãs, amêndoas, quando consumidos 5 vezes por semana, reduz o risco de doenças cardíacas. E isso graças à presença do ômega 3, né, por exemplo. Alimentos ricos em gorduras boas, em especial o ômega 3, né, novamente falando do ômega 3, diminui as taxas de colesterol ruim e evita a formação de placas de gordura que obstruem as artérias. Daí você vê a importância, né, daquela alimentação adequada e saudável. Quer dizer, a alimentação, ela lhe ajuda na prevenção de doenças. Isso é um fator muito importante. Por outro lado, a má alimentação, ela pode trazer sérias consequências. Né? E já aquela alimentação mais adequada, mais saudável, é o contrário, ele traz a promoção da saúde e evita certas doenças. Né? Alimentos, por exemplo, alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais, contém vitaminas e fibras e outros compostos que auxiliam as defesas naturais do corpo, devendo ser ingeridos com frequência. Ou seja, os bons hábitos alimentares vão funcionar como fator protetor se for adotado ao longo da vida. Muitos componentes da alimentação dos brasileiros são associados ao desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, câncer, problemas cardíacos, obesidade e outras enfermidades. Por isso, deve ser consumido com moderação. Por exemplo, alimentos como você deve consumir com moderação: carnes vermelhas, frituras, leite integral, bacon, presunto, salsichas e outros. Esses alimentos, eles estão associados, né, ao desenvolvimento dessas doenças que eu acabei de falar. Então, eles devem ser, se você não puder evitar totalmente, pelo menos diminua o consumo desses alimentos. Né? E dê preferência a frutas, verduras, alimentos mais saudáveis. Tá? E vamos falar agora do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Nós falamos muito assim de obesidade, questão de atividade física. Então, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, você mesmo pode calcular, né, isso, e ver como é que está o seu condicionamento físico e o seu nível por exemplo, grau de obesidade. O IMC, ele é considerado o mais popular índice de estatura e peso. Tem sido usado por várias pessoas com respeito à sua aptidão física e grau de obesidade, como já foi falado. Apesar de não diferenciar peso de gordura e peso livre de gordura, mas é um índice bastante usado e que serve mesmo como parâmetro, né? Você está vendo aí, você vai aprender a calcular esse IMC, que é o peso corporal dividido pela estatura ao quadrado. Vamos até dar agora um exemplo. Se um indivíduo pesa 68 kg e sua estatura, ou seja, sua altura, é de 1,74 m, usamos a seguinte equação para calcular o IMC. IMC é igual a 68 kg dividido por 1,74 ao quadrado. Ou seja, primeiro você vai multiplicar 1,74 vezes 1,74, que dá 3,02. Depois que você fez essa multiplicação, você vai dividir o peso, vai dividir
né, pelo resultado dessa multiplicação, que é o quê? É a altura ao quadrado. 68 quilos dividido por 3,2 vai dar um resultado de 22,58 quilograma por metro quadrado. Este é o resultado do MC, né? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Nós vamos ver agora à frente uma tabela para você poder ter noção do resultado desse MC. Essa tabela ela só serve para pessoas entre 20 a 60 anos de idade, né? Essa tabela é do Ministério da Saúde. Vamos ver. Você calculou seu MC. Se ele deu menor que 18,5, isso quer dizer que você está com baixo peso. De 18,5 a 24,99, você está no peso adequado. Ou seja, 18,5 a 24,99 está no peso adequado. Nem está abaixo do peso, nem está acima do peso. Mas se você já está de 25 a 29,99, né, quilograma por metro quadrado, você já está com sobrepeso, né? E este MC maior que 30, né, maior que 30 kg por metro quadrado, quer dizer que você já está com obesidade. Então, esta tabela é para você ter um parâmetro, não é isso? Você mesmo pode calcular o seu IMC, né, o peso dividido pela altura ao quadrado e comparar com a tabela, para ver se você está no peso ideal ou não. E essa unidade, ela é um pouco pequena, então eu coloquei uma leitura complementar, um texto complementar. Essa leitura, o nome do texto é o seguinte, deixa eu ver aqui no... Alimentação saudável é o nome do texto. Esse texto vocês vão acessar, né? Vocês vão ler, para vocês entenderem melhor um pouco mais falando dessa alimentação saudável. Vai ter dicas importantes também sobre a alimentação. E também gostaria que vocês acessassem, né, o site do Ministério da Saúde, que tem lá um guia chamado Guia Alimentação Saudável, né, do Ministério da Saúde, também que é importante, tem várias dicas importantes em relação à questão da alimentação. Então isso, vocês leiam esse texto complementar, Alimentação Saudável, acesse esse Guia Alimentação Saudável do Ministério da Saúde, para vocês se inteirarem melhor nessa questão dessa alimentação saudável. Então, assim, resumindo assim, a questão da alimentação saudável, voltando um pouco, assim, a gente falou muito da atividade física, a questão da importância do exercício. O exercício físico é tão importante também como a alimentação. São as duas coisas juntas, a gente não pode falar separadamente. Tanto o exercício é importante para a sua saúde, para a prevenção de doenças, como também uma boa alimentação. Como nós já vimos ao longo da unidade, uma boa alimentação com nutrientes saudáveis, ele vai evitar doenças e vai melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Por outro lado também, alimentos ricos em gorduras, por exemplo, carne vermelha, biscoitos recheados, enlatados, eles vão, de certa forma, prejudicar um pouco a saúde e levar a algumas doenças. Então, vamos evitar certos alimentos, né? E procurar ingerir no seu cardápio alimentos mais saudáveis, que lhe traga mais saúde, mais vitalidade, associado com a atividade física. Juntando essas duas coisas, uma alimentação saudável e uma prática regular de atividade física, você vai ter uma vida melhor e com qualidade. Então, um abraço a todos, até mais.